Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E a gente está aí, o mundo inteiro, tentando entender o que está acontecendo lá na Europa. E sem você ter uma base ali sobre a história recente daqueles países, sem você estar estudando isso há um tempo, você fica meio perdido, eu sei como é que é. Mas como eu estou escrevendo há muito tempo sobre isso, inclusive lá nas minhas colunas na Gazeta do Povo, o link até está aqui embaixo se você quiser assinar a Gazeta e ter acesso às minhas colunas, eu gostaria de mostrar para vocês o que foi a gota d'água, o que desencadeou realmente no final das contas. Eu não estou falando o que gerou isso tudo, mas a última gotinha d'água que fez com que Moscou decidisse entrar ali no país vizinho, ok? Para isso você tem que entender primeiro um conceito que é o conceito de responsabilidade de proteger. Isso aí é um conceito dos membros ali das Nações Unidas que dizem que os países têm responsabilidade de proteger as suas populações locais, né? Então, o que Moscou estava dizendo é que naquela região ali da borda entre a nação ali governada por Moscou e a nação vizinha, que tem como capital Kiev, o que Moscou estava dizendo? Que as populações ali de origem eslava que estavam naquelas regiões estavam sendo ali, estavam ficando debaixo de uma força estatal de Kiev e estavam sendo prejudicadas, ok? E eles vêm dizendo que desde 2014, 14 mil pessoas ali naquela borda entre os dois países perderam as vidas nesses conflitos que havia ali. Então eles disseram que para proteger, ok? Olha o argumento, missão pacífica, para proteger. Para proteger aquele pessoal, eles reconheceram ali a independência dessas duas repúblicas ali na borda, né, entre os dois países, ok. E aí ele falou, eu não vou entrar lá agora com o meu equipamento bélico só se eles pedirem, e eles pediram. Mas qual foi a gota d'água disso? O que os especialistas vão dizer aí na grande mídia para você hoje é o seguinte, depois que acabou a União Soviética, né, junto com ela acabou o seu sistema de defesa, que era o Pacto de Varsóvia, era o grupo dos países ali que estavam combinados de um proteger o outro. Esse Pacto de Varsóvia acaba, mas o outro pacto, que é o ocidental, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ela continua. Então, de um lado ali, Moscou desmobilizou a sua força de proteção e ficou esperando o Ocidente desmobilizar a sua. Não só o Ocidente não desmobilizou a sua força de proteção, mas além disso, o que o Ocidente fez? O Ocidente começou a avançar em direção a Moscou, começou a ir integrando países que eram antes do time lá de Moscou para o seu time OTAN, né? E a gente tem os poloneses, por exemplo, vários outros países ali que eram desse grupo de apoio do Pacto de Varsóvia passaram para o outro time, né? Viraram a casaca, como diz no futebol. E aí essa aproximação, cada vez mais se aproximando, cada vez mais botando equipamentos bélicos ali apontados para Moscou. Então Moscou teria falado, ó, parem de chegar perto de mim botando equipamentos aqui apontados para mim, senão eu vou ter que tomar uma atitude. Todo mundo vai te dizer isso. Mas a gota d'água foi, sabe o quê? A gota d'água foi a decisão por parte do governo de Kiev, estimulado pelo Ocidente, de ultrapassar ou abrir mão do chamado Memorando de Budapeste. O que é o Memorando de Budapeste? Foi um acordo assinado na capital ali da Hungria no dia 5 de dezembro de 1994. Nesse acordo, qual era o combinado? O combinado era o seguinte, a gente não vai atrapalhar a soberania territorial de Kiev, mas ao mesmo tempo Kiev tem que entregar ou devolver todo o seu aparato atômico. E é muito importante isso que aconteceu, porque aceitando o Memorando de Budapeste, Kiev cedeu nada mais, nada menos do que o terceiro maior grupo de equipamentos nucleares do mundo entre 1994 e 96. Então, nesses 2 anos, de 94 e 96, Kiev se desfez de todo o seu equipamento bélico atômico. Esse foi o acordo. A gente não mexe com você, mas você abre mão do seu equipamento atômico, então você deixa de ser uma preocupação para nós e nós deixamos de ser uma preocupação para você. Esse foi o combinado. Só que aí o que aconteceu? Seguindo ali uma influência da OTAN e do Ocidente, Kiev, agora, recentemente, exatamente no último dia agora, 19 de fevereiro, Kiev começou a falar que ia abrir mão desse seu status de país não nuclear, ou seja, abrir mão simplesmente de todo o Memorando de Budapeste. Então, o que aconteceu? Falando ali numa conferência
de segurança em Munique, na Alemanha, no último sábado, dia 19, o presidente, o líder de Kiev, disse que em 1994 o país, havia aderido a esse memorando, né, desistindo de ter equipamento nuclear. Só que em seguida ele falou que isso poderia ser revertido se o país começasse a sentir que havia possibilidade do vizinho Moscou entrar no seu território. Essa foi a gota d'água para o líder de Moscou decidir entrar no país vizinho. A ideia de que Kiev deixaria de não mexer com equipamento nuclear, começaria a mexer com esse tipo de equipamento. Segundo o presidente ali de Kiev, ele vai dizer que ele tentou conversar com as pessoas, ninguém deu atenção, ele propôs essa história, falou, se vocês começarem a ficar tirando onda com a gente, ficar falando que vai entrar aqui, que vai pegar uma parte do nosso território, se vocês começarem a falar isso, eu vou entender que vocês estão rompendo o memorando de Budapeste, e se vocês romperem o memorando de Budapeste, que é não garantir a integridade soberana do país, eu vou romper também voltando a ter equipamentos atômicos. Foi exatamente isso que foi a grande gota d'água. E aí especialistas vão falar, essa hipótese é absurda de desenvolver equipamentos nucleares, é totalmente irrealista, né? Então os especialistas começaram a falar isso, que isso aí é só gogó, é da boca para fora, mas Moscou levou isso muito a sério, porque viu que isso aí ia ser mais um nível de preocupação para o país. Isso aí justifica, segundo o discurso oficial de Moscou, essa entrada ali no país. Agora, o que é interessante a gente perceber é que, enquanto Kiev abriu mão do seu terceiro maior grupo de equipamentos atômicos do mundo, enquanto isso, Moscou continua sendo o maior detentor desse tipo de artifício bélico, né? A gente sabe que hoje os americanos, por exemplo, eles têm cerca de 3.750 equipamentos dessa natureza, e enquanto Moscou tem mais de 6.000, ou seja, Moscou tem o dobro de equipamentos atômicos do que os norte-americanos. Isso é uma coisa aí que traz uma preocupação, mas por outro lado fica a pergunta, se os americanos reduziram a sua quantidade desse tipo de equipamento, será que eles têm um outro equipamento melhor que esse que ninguém sabe? Essa é a pergunta que fica, ok, pessoal? Então, para você entender o que levou Moscou a entrar no país vizinho, é exatamente isso, a decisão ou a fala lá do governo de Kiev de que se você rompeu com o memorando de Budapeste, não garantindo a minha integridade nacional, eu vou romper também, começando a desenvolver novamente equipamentos dessa natureza nuclear. Isso pode ter sido uma grande jogada do Ocidente para colocar Kiev numa situação muito ruim. Sabe por quê? Essa entrada de Moscou no país vizinho fez com que a Europa Ocidental desistisse de um projeto que era muito importante para Moscou, em termos econômicos, mas também em termos geopolíticos e estratégicos, que era o gasoduto Nord Stream 2. E esse gasoduto faria com que os europeus do Ocidente tivessem um aquecimento dos seus lares muito mais em conta, muito mais barato. Então parece que o que realmente estava incomodando os americanos era essa questão dessa vantagem, não só econômica, mas também geopolítica, que Moscou teria sendo o grande fornecedor de gás natural para a Europa. Agora, curiosamente, você vai ver os americanos dizendo que eles estão investindo pesadamente na sua produção de gás natural, aumentando a sua produção de gás natural em 20%, porque agora os americanos querem se tornar o maior exportador mundial desse tipo de produto. Ou seja, eles conseguiram uma vitória, os americanos conseguiram uma vitória, tiraram Moscou do status de grande fornecedor de gás natural, que agora os próprios americanos querem ser aqueles que controlam o fornecimento de gás natural para toda a Europa. É isso que está por trás de tudo, ok? E parece que Kiev foi empurrado pela OTAN, empurrado pelos norte-americanos para essa situação. Os norte-americanos já conseguiram o que eles queriam, a interrupção desse gasoduto, e agora parece que eles rifaram Kiev e vão deixar o país se virar para resolver agora o problema. Parece que foi isso aí. E eu pergunto para você, você acha que essa encrenca que está acontecendo lá na Europa vai ficar só entre Moscou e Kiev ou vai envolver outras nações ao redor? O pessoal da OTAN está dizendo, como Kiev não faz parte da OTAN, a gente não vai intervir. Mas
o que eles estão dizendo ali é que podem ficar nas sanções. Será que vão ficar só em sanções a reação ocidental ou virá uma reação mais incisiva? É a pergunta que eu deixo para você aí nesse dia. Clica aqui embaixo para você me seguir no Instagram também e para você assinar a Gazeta do Povo. Assinando a Gazeta do Povo vai ter acesso às minhas colunas e as colunas de outros grandes expoentes do jornalismo nacional, como Lacombe, Fiuza, Constantino, J.R. Guzzo, também Alexandre Garcia e muitos outros. Vale bem a pena. Links aqui embaixo, me seguir no Instagram e também assinar a Gazeta do Povo. Fica o convite. Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas aí tem que é bom. E me diz, você acha que outros países vão se envolver nisso aí? Ou isso aí é igual briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Será que ninguém vai se envolver? Vai ficar só entre eles dois? Ou o negócio vai ter uma escalada? Quero saber a tua opinião, deixa sua opinião aqui abaixo. Forte abraço, fique com Deus, voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no canal da Lopes. Matérias citadas aqui embaixo também para você consultar, ok? Um abraço, obrigado pela audiência, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!